Pessoal, Tata Leonardo e esse quadro novo agora, menos de 10 minutos. Eu já expliquei num vídeo anterior acerca da proposta desse quadro, onde a gente vai estar lançando vídeos curtos. Então, se você quiser entender um pouquinho, volta aí alguns vídeos e assiste, que eu acho que é de extrema importância. Bom, eu vou sempre trazer a história, quando é uma opinião minha. Depois eu vou contextualizar e assim no final eu dou a minha opinião quanto ao assunto, ok? Alguns dias atrás, em outras redes sociais, e aí eu não vou dar nomes, uma jovem, ela teria ido até Dubai em uma viagem e nessa viagem ela acabou por trazer uma quantidade de terras de Dubai. E obviamente quando ela chegou, ela confeccionou alguns amuletos e ritualizou para que ela assim pudesse ofertar, vender para os seus seguidores. Ela tem um número gigantesco de seguidores, muito mais do que o meu. Daí em diante começou um debate e que no final isso se tornou uma grande polêmica, porque algumas pessoas defendiam e não viam problema algum, já que ela teve essa capacidade de ir até Dubai e trazer essa terra, e outras começaram ali a tecer críticas. Inicialmente a crítica era porque seria perigoso trazer algum tipo de terra de um outro local, um local estrangeiro, e que isso poderia afetar alguma questão, né, no nosso ambiente aqui no Brasil, de repente trazer algum tipo de bactéria ou algo desse tipo. Essa discussão ela se alongou, gerou, como eu falei, a polêmica, e aí a coisa engrossou. O caldo entornou, porque começou então a se dizer, até mesmo colocando apelidinhos, de que a moça seria ali uma Ed Macedo, né, do axé. Tudo porque ela trouxe uma terra de Dubai, aonde ela fez um ritual, confeccionou os amuletos, fez o ritual e estava disponibilizando à venda aos seus seguidores. Só que quando a gente para observar isso, a gente vê que o problema não é porque a terra é estrangeira. O problema não é porque a pessoa foi até Dubai, porque nós sabemos, Dubai, como qualquer outro local, vai ter o seu lado, que é da riqueza, do endinheirado, né? Porque a gente sabe que lá em Dubai, geralmente, nós temos sheiks e pessoas com muito poder aquisitivo. Mas, como outros locais, Dubai também tem, digamos, uma população que muitas vezes vai para trabalho e acaba até se submetendo a quase que um trabalho escravo, a gente pode dizer, se não até um trabalho escravo. Nós sabemos que Dubai é um local onde você tem sheiks ali que perambulam pelas ruas e que muitos deles até mesmo colecionam carros em seus apartamentos. E sim, Dubai tem estrutura para isso. Apartamentos gigantescos, onde possuem elevadores até mesmo para carros. Claro que nós sabemos que Dubai não é diferente de outro local e a discussão se gerou muito em torno disso. Depois a discussão começou a ser gerada com relação à forma que ela ofertava. Porque talvez a forma que ela ofertasse, ela estava dando uma garantia de riqueza, de prosperidade para as pessoas. Daí em diante começa a grande problemática, porque fica notório que o problema não é o fator da terra, que é estrangeira, não é da forma ilegal que se passou através das malas, não é a questão de ritualística, e sim por ela estar comercializando. Porque nessa polêmica toda a gente vai ver que existiram outras pessoas que teriam ido até antes dessa mocinha e teriam trazido também terra, mas por ele ter usado de forma pessoal, não havia críticas. Para mim, o que fica claro é que a crítica, ela veio por uma questão de, sabe, quando o coleguinha ele tá mais alto que eu obviamente vou criticar, porque não se tem a capacidade de fazer o trabalho que a mocinha faz, né? E automaticamente a ideia é criticar. E por que eu estou falando isso? Porque dentro dos cultos e práticas, como por exemplo, culto Quimbanda, Umbanda, Candomblé, práticas como Voodoo, bruxaria, a gente vai ver que a utilização dos pós sempre foi algo primordial, assim como as ervas, assim como essências,
assim como velas. Os pós também são importantes. Cada poeira ou cada pó que você coleta de um determinado local, ele carrega uma energia. E através de rituais, você desperta algumas poeiras, alguns pós desses, a gente pode até dizer que são para rituais benéficos e também maléficos. Por que não? Nós sabemos que dentro da magia existe esse viés. Então, ninguém criticou e ninguém critica, por exemplo, pessoas quando vão até o cemitério para pegar uma terra. Quando vão até uma encruzilhada pegar uma terra, de beira de estrada, de beira de mata. Só que o que a gente precisa entender é que desde que o mundo é mundo, amuletos sempre existiram. Amuletos sempre foram produzidos para bem-estar ou saúde, para prosperidade, para garantir a vitória muitas vezes em uma guerra, em uma batalha, em alguma ocasião. E até mesmo amuletos que eram feitos com maldições onde pessoas presenteavam outras. Então, desde que o mundo é mundo, a utilização e a confecção desses amuletos sempre existiram. O que nós vemos hoje são pessoas do próprio axé criticando práticas alheias porque não lhes cabe ou porque não lhe dar algum tipo de retorno. Porque no final das contas, o grande moralismo impera a tal ponto de se esquecer de que muitas vezes você também vai coletar terras que ela pode ter bactérias, como terras de encruzilhada, terras de cemitério, e ninguém se observa nisso. Mas, como o coleguinha muitas vezes tem um número expressivo de seguidores e pode produzir amuletos e disponibilizar isso à venda e obviamente obter lucros, então obviamente vamos criticar. Só que eu sempre digo isso: se você tem um conhecimento, o seu conhecimento, se ele funciona e é seu conhecimento, obviamente você não tem que dar ouvidos e nem tampouco ninguém tem que criticar. Ado, cada um no seu quadrado. Tá, no final das contas, você é a favor, você acredita realmente que se eu for algum dia para o Egito ou para qualquer outro local do mundo, eu não vou trazer algum tipo de terra, seja de um local que tem uma energia que eu ache que é importante para algum ritual, ou até mesmo algum tipo de poeira que eu possa produzir um amuleto? Ué, muitos dos meus rituais, eu ritualizo amuletos com cristais e com outros elementos. E eu não vejo problema algum quanto a isso. O que a gente tem que parar é para entender. Ora, se ela foi até Dubai, mas Dubai tem um lado que é pobre, humilde, tá ok. Mas você não pode negar que esse local possui um fluxo de energia gigantesco, onde sheiks e pessoas muito endinheiradas. Dubai chega a ser tão absurdo que existem caixas eletrônicos para barras de ouro, gente. Então você vai me dizer que um local desse não tem uma energia que pode te propiciar a confecção de um bom amuleto? O que você acha sobre isso? Fala para mim o que você acha. Porque eu acho extremamente normal e tranquilo. Se ela ritualizou, certo ou não, se despertou ou não a energia, é uma outra história. Ah, mas ela está usando um marketing agressivo. Ué, se ela trouxe a terra e produziu os amuletos, não é para vender? Então ela tem que dizer o que? Olha, a terra de Dubai que é igual à terra do seu bairro. Não é. Primeiro, não é. Segundo, existe um marketing. Então, resumindo, o que eu acho sobre as terras de Dubai, extremamente cabível. E se eu tiver a oportunidade, eu também farei. Certo? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.